Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos para mais um Devocional Palavra do Dia. Para a nossa reflexão de hoje, nós vamos ler 7 versículos que estão lá no Salmo de número 46. E o texto diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem nas profundezas do mar, ainda que as águas venham a rugir e espumar, ainda que os montes estremeçam na sua fúria. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus a ajudará desde o amanhecer. As nações se enfurecem, os reinos se abalam. Ele levanta sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Todos nós, meus irmãos, já experimentamos a sensação de sentir o chão tremer sobre os nossos pés. A insegurança, a incerteza do que vai acontecer, essa sensação de que as coisas estão ruindo, que a cidade está tremendo, que a gente não sabe muito bem onde se segurar, nada parece firme, nada parece certo. A gente experimentou mais intensamente, coletivamente, isso agora nesses quase 2 anos, de pandemia, que a gente teve que se afastar das pessoas que nós amamos, se afastar do convívio da igreja local. Nosso jeito de trabalhar mudou, nosso jeito de estudar mudou. Então, quando a gente olha para o futuro, parece que as coisas estão caindo, sendo demolidas, tudo está tremendo. O salmista nos lembra que essa sensação, ela é universal. Todo mundo passa por isso. Todos nós, seres humanos, sentimos essa insegurança e essa incerteza sobre como as coisas vão ser. Os montes podem até afundar no mar, a terra pode até tremer, mas existe uma coisa que não muda. E essa coisa é o Deus que é nosso refúgio. Deus é aquele que continua firme e sentado no seu trono, governando a história, mesmo que as coisas pareçam correr fora do seu controle, nós sabemos, porque a Escritura nos revela que Ele nunca é pego de surpresa. Deus nunca é pego desprevenido, Ele nunca é surpreendido pelas coisas. Na verdade, Ele continua governando, Ele continua sendo aquele que se mantém em pé. As cidades tremem, os reinos se abalam, eles surgem e então somem, mas o Senhor dos Exércitos se mantém. O salmista fala sobre esse Deus que é refúgio, mas ele tem uma preocupação de identificar quem é esse Deus. Não é um Deus qualquer, não é algum Deus. É o Senhor dos Exércitos, é o Deus de Jacó. E essa informação ela é muito importante, porque aquele que nós adoramos é esse Deus que é Deus dos nossos pais na fé, o Deus dos patriarcas, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, aquele que tirou o povo da terra do Egito, que sustentou o povo na caminhada do deserto, que levou ele até aquela cidade, aquela terra onde ele mesmo tinha separado para o seu povo, terra fértil, que mana leite e mel. Aquele Deus que foi fiel à sua aliança, mesmo quando o seu povo não foi. Aquele Deus que puniu conforme disse que puniria, mas que restaurou por graça e misericórdia, que trouxe os cativos de volta para Sião. O Deus que enviou seu Filho para morrer no meu e no seu lugar. Esse Deus é aquele que continua governando todas as coisas, que se mantém sentado na cidade e por isso ela não é abalada, porque Deus se faz presente. Nos momentos onde nós não sabemos como as coisas vão ser, nós temos um Deus que sabe e que cuida do seu povo, que abraça, que sustenta e que ampara aqueles que não sabem para onde ir, que não têm segurança em suas próprias ações. Que nós possamos reconhecer, meus irmãos, que o poder para governar o futuro, para decidir as coisas, para orientar nossa caminhada, ele não tem nada a ver com nós mesmos, mas tem a ver com o Deus de Jacó, o nosso refúgio, a fortaleza, aquele que é bem presente durante a tribulação. O Deus que não se aparta de nós, que não nos desampara, ao contrário, que nos protege e nos guarda nos momentos de maior aflição. Então, meu irmão, se você agora se encontra num momento de tristeza, de incerteza, chore. Chore porque os momentos de tristeza foram feitos para que nós os choremos. Mas não perca a esperança no Deus que continua sentado no seu trono.
Por mais que a realidade pareça um desafio, ela até pode ser, mas nós sabemos que o Espírito Santo continua conosco, nos orientando, nos direcionando, nos consolando. Que nós possamos confiar nesse Deus que é refúgio e fortaleza, no Deus de Jacó, o nosso Deus. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos porque você é o mesmo. É o mesmo que foi, é o mesmo que é e o mesmo que será. Você não muda, o tempo não te afeta. A mudança da sociedade, os reinos que surgem e que somem, nada disso afeta o seu governo. O seu governo é perene, ele é eterno, imutável e nada o abala. Nós te agradecemos porque mesmo nos momentos de maiores angústias, você continua no meio do seu povo e por isso nós não somos abalados. Nós queremos apresentar a nossa angústia a você, Senhor, deixá-la aos seus pés, porque nós sabemos que você continua cuidando de nós. Nós te pedimos para que você nos dê um coração confiante na esperança do Deus que é refúgio e fortaleza, que é socorro bem presente no meio da tribulação, que é aquele que se mantém firme, inalterado. Nós te agradecemos por isso. Te agradecemos por você ser quem é. Nós te agradecemos porque o mesmo Deus que prometeu a Abraão que abençoaria todas as famílias da terra através da sua descendência, nos abençoa hoje através do Filho que morreu na cruz. Nós te agradecemos por tudo isso e nós confiantemente te depositamos todas as nossas preocupações quanto ao nosso futuro e tudo que vai acontecer. Nós sabemos que você continua regendo todas as coisas e te pedimos, nos traz paz e confiança nesse seu governo que é perfeito e eterno. Isso é o que nós oramos, no nome do seu Filho amado Jesus, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Amém. Meus irmãos, que o Senhor nos abençoe, crie em nós um coração confiante e que nós possamos voltar à sua palavra e à sua presença para encontrar nele refúgio e socorro. Fiquem com Deus. Igreja Presbiteriana do Brasil, há 160 anos, abençoando a nação brasileira.